Aí vem uma dúvida, professora, mas como é que fica a questão do fracionamento de despesa? Ainda continua essa questão do fracionamento? Para quem não sabe, né, isso daí já faz mais de 14 anos, quase 15 anos. O primeiro livro que eu escrevi e que eu publiquei foi sobre o fracionamento ilegal de despesas, tratando sobre esse tema, fracionamento ilegal de despesa, né? Então, na Lei 8666, isso ainda é recorrente. Por quê? Esse fracionamento ele acontece por quê? Porque lá na Lei 8666 a gente tem modalidades que são adotadas por valor. Ah, então vamos fazer aqui uma obra. Quanto que eu vou gastar na obra? Qual que é o valor estimado daquela obra? Vou fazer a compra aqui de algum tipo de produto. Quanto que eu vou gastar nessa compra? E aí o convite, ele tem uma faixa menor, tomada de preços faixas medianas de valores e concorrência faixas maiores. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações? É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Só que o órgão público ele não poderia considerar isoladamente cada contratação. Ele tem que analisar tudo que ele vai gastar no exercício financeiro de 1 de janeiro a 31 de dezembro, por natureza de objeto. Ah, vou fazer a compra de material de expediente. Quanto que eu vou gastar em um ano de material de expediente? Ah, por questão aqui das obras ou algum outro tipo de serviço. Quanto que eu vou gastar o ano inteiro desse serviço? Bom, se você vai gastar o correspondente a um convite, tudo bem, você pode fazer licitações aí, várias licitações na modalidade de convite. Só que vamos supor que se você vai gastar o correspondente a uma tomada de preços ou a uma concorrência, não é possível fracionar o valor e fazer vários convites. Se no final, juntando todos esses convites, o valor seria o de uma tomada de preços. Então, eu não posso utilizar a modalidade menor quando o valor me arremetar para uma modalidade de valor maior. Né? O contrário é permitido. Eu posso, de repente, num valor que eu iria gastar que corresponde a um convite, eu posso adotar uma concorrência sem problema nenhum. Mas o inverso não é verdadeiro, tá? Então, a gente tem que somar tudo que vai ser gasto no ano, no exercício financeiro, por natureza do objeto, e utilizar a modalidade correspondente ao todo. Não fazer a conta por licitação isolada, separada. Isso aqui gerava uma dor de cabeça tremenda, porque a maioria dos órgãos, eles não conheciam essa prática, eles praticavam essa irregularidade e respondiam por isso, né? E uma das soluções que eu já trouxe lá na época, 14 anos, 15 anos, foi a adoção do pregão, quando o objeto for comum, obviamente, e do sistema de registro de preços, porque aí nesses casos, né, quando a gente usa o sistema de registro de preços, a gente usa as modalidades maiores, que é o pregão à concorrência, e não tem que se preocupar com essa questão de valor, e quando você usa o pregão, também não tem que se preocupar com o fracionamento ilegal de despesa, porque o pregão não tem limite de valor para ser aplicado. Essa era a solução que eu dava ainda na égide da Lei 8666 nos meus livros, tá? Agora, como é que vai funcionar na Lei 14.133? E com muita felicidade, no caso de modalidade, a gente não vai precisar mais se preocupar com isso, né? Então, não tem mais essa preocupação. Por quê, Flávia? Porque se você assistiu às aulas anteriores, eu te expliquei que as modalidades não são mais adotadas por questão de valor. A gente não considera mais valor para escolher a modalidade, né? As modalidades elas são adotadas de acordo com a natureza do objeto, então não tem que se preocupar mais com o valor. Ah, então eu posso adotar o pregão, posso adotar a concorrência, posso adotar o diálogo competitivo, não tem que mais se preocupar com o valor. Não vai existir a questão do fracionamento ilegal da despesa em relação à licitação, as modalidades. Agora, pode existir no caso da dispensa por pequeno valor, por isso que eu já puxei esse gancho aqui para essa aula. Por quê? A gente acabou de ver aqui, ó, 100 mil e 50 mil, tá? Só que, olha só, a própria lei traz que para fins, né, da gente utilizar esses valores aqui de 100 mil, obras de serviço de engenharia ou serviço de manutenção, ou 50 mil, outros serviços e compras, você precisa considerar o somatório do que for despendido no exercício financeiro. Eu fiquei muito feliz com essa regra aqui, porque antes para eu poder chegar, né? Esse trecho aqui é um trecho que eu tirei do meu livro, tá? Do meu livro. E é um trecho que a gente tinha que chegar, para a gente chegar aqui nesse conceito, era com muito estudo, utilização de doutrina, utilização de jurisprudência, mas eu não tinha um artigo ali expresso
Muitos alunos, eu lembro, nos cursos, eles acabavam ficando, né, eles não conseguiam entender, mas aonde que está na lei? Não, mas isso aqui não está na lei, isso daqui tem a lei orçamentária que é anual, a gente tem a questão do exercício financeiro, mas não tinha um artigo que eu pudesse falar para ele, ó, tá expresso que você tem que planejar o que você vai gastar de 1 de janeiro a 31 de dezembro e fazer a utilização das modalidades da Lei 8.666 como um todo, né? Não tinha um artigo assim, tinha, claro, alguns artigos que remetem a essa questão de não poder utilizar a modalidade menor, no caso do valor, corresponde à modalidade maior, tudo, mas não de forma expressa assim, desse jeito que veio escrito. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi, que aí já tira um pouco da carga da gente ter que construir ali o embasamento. Tá? Na legislação fica mais fácil para entender, até mais fácil para apontar, para mostrar para o servidor, para mostrar para o fornecedor, fica um pouco mais facilitado. Então veio por expresso, ó, tem que considerar o somatório do exercício financeiro, 1 de janeiro a 31 de dezembro, e mais, pelo objeto da mesma natureza, que eu fiquei muito feliz também. Que eu lembro, né, que eu já fiz vários vídeos sobre fracionamento, já dei vários cursos sobre fracionamento, e a gente utilizava aí conceitos que a gente vai elaborando doutrinariamente, né, eu utilizava muito os conceitos do professor Carlos Ari, e eu lembro que não foram poucos comentários no vídeo, não concordo com você, aonde está escrito isso, né, mesmo a gente trazendo aí toda essa construção que era doutrinária, que era jurisprudencial, pronto, agora está resolvido. Então, objetos da mesma natureza, vou comprar aqui, ó, mobiliário, é uma natureza, agora eu vou comprar produtos de limpeza, agora serão obras. Então, por natureza de objeto, que é aquele que a gente vai verificar o quê? No mesmo ramo de atividade, para a gente poder fazer essa conta, né, para chegar e falar, poxa, mas eu vou gastar 100 mil nesse serviço aqui. Então, nesse serviço aqui, nesse material aqui, ó, material de expediente até 50 mil. Então, material de expediente até 50 mil, ponto. Então, a gente leva em consideração o ano, 1 de janeiro a 31 de dezembro, e a gente leva em consideração objetos de mesma natureza, que são entendidos aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade, naquele segmento, tá? Perfeito, isso aqui tá excepcional. E mais, essas contratações, elas precisam ser preferencialmente precedidas de divulgação do seu aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Então, pelo menos 3 dias úteis antes de acontecer essa dispensa por pequeno valor, vai ter que haver a publicação no sítio eletrônico lá do ente, tá? Então isso também é muito importante, traz aí uma transparência, traz uma publicidade e até a alavancar quem quer participar, para que todos os fornecedores daquele ramo tenham acesso a isso antes da dispensa ocorrer, tá? E mais, que essas contratações, elas seriam preferencialmente não é obrigatório, tá? Mas preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento. Essa é uma regra que ela condiz muito com a esfera federal, tá? Então foi importante ter visto essa previsão de preferencialmente e não obrigatoriamente, mas é uma previsão aí, tá? E tem uma exceção. Quando se tratar de serviços de manutenção de veículo automotor, o que o legislador trouxe? Ele trouxe que não se aplica o disposto aqui no parágrafo 1º desse artigo, que é o que a gente acabou de estudar aqui, tá? Do somatório, do exercício financeiro, de objetos de mesma natureza. Então, se for, tá, serviços de manutenção de veículos automotores, não se aplica ao parágrafo 1º, né? Desde que restrito aqui, ó, compra de até 8 mil reais. Então, a gente pode, não precisa ficar somando os 8 mil reais no ano. Tá? Isso é importante por quê? Porque ele traz uma exceção. Vamos supor, o servidor público ele está a trabalho e ele foi para outro estado, para outro município, de repente o carro dele quebra lá, né? Então aí depois, dali a 2, 3, 4 meses, quebra de novo. O carro dele vai lá e quebra de novo. E aí ele vai falar, poxa, agora eu não posso fazer a contratação direta aqui do serviço do mecânico porque, né, aconteceu tal coisa, já tinha feito lá, já extrapolou. Então ele trouxe essa exceção em vista da realidade. Eu achei também bem benéfico isso daí, tá? E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas.